Olá, amigos, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa matéria de Direito Penal? Nós estamos falando da teoria geral do delito. Estamos no primeiro elemento do delito, que é o fato típico, e nós já passamos pela conduta, pelo resultado, pelo nexo causal e agora então entramos no quarto elemento objetivo do fato típico. Sejam todos muito bem-vindos então ao quarto elemento, que nós vamos chamar aqui de tipicidade. Tipicidade. Bom, meus amigos, o que é a tipicidade? Tipicidade, senhores, é a adequação perfeita e harmônica do caso concreto no tipo penal. E eu já quero adiantar para vocês, tá? Informação importante. Eu sei que foi bem cascudo o tema anterior. Nexo causal, eu sei que não é algo muito fácil de entender, mas a tipicidade agora vai ser mais atenuada. Com certeza nós vamos lidar com temas um pouco mais simples em alguns encontros e isso vai ser bacana para nós, vai relaxar bastante vocês. E são questões que, se caem em prova, não são questões difíceis, mas nem todo candidato sabe. Vocês vão ser a diferença. Bom, como eu disse, tipicidade, então, é a adequação perfeita e harmônica do caso concreto no tipo penal. O tipo penal é aquele fato imaginário do legislador que ele coloca na lei, né, na legislação, certo? A adequação de um caso concreto, incluindo nesse tipo penal, isso é o que nós chamamos, então, de tipicidade. Importante que a gente saiba que a tipicidade, ela pode ser de duas espécies. Então, vamos pôr aqui assim, ó, espécies. A tipicidade, ela pode ser formal e ela pode ser material. Aqui está. Bom, qual é a diferença entre tipicidade formal e tipicidade material? Tipicidade formal, amigos, é o juízo de subsunção entre a conduta praticada pelo agente aqui está, certo? Essa conduta é a praticada no caso concreto, né? No mundo real, e o modelo descrito no tipo penal. Aqui está, certo? Tanto que, para alguns autores, em algumas situações, a gente chama isso de adequação ao catálogo.
certo? Se adequar ao catálogo, ou seja, ao livro criminal, ao livro das infrações penais, certo? Bom, meus amigos, o fato é que no Brasil, a teoria moderna da tipicidade, ela não aceita exclusivamente a tipicidade formal. Isso não basta. Porque tem situações que nós vamos ter preenchida a formalidade. Mas a gente vai perceber que não tem sentido o direito penal atuar. É por essa razão que se exige também a tipicidade material. E o que é a tipicidade material? É a lesão ou o perigo de lesão a um bem juridicamente protegido ou penalmente protegido. Ou seja, não basta ter essa adequação do caso concreto na norma, no tipo. Não. É preciso que ainda represente uma lesão efetiva, um perigo de lesão a esse bem tutelado que o direito tutela para a gente. É por isso que essa espécie aqui de tipicidade material, ela se relaciona também com um princípio que é o princípio da lesividade. Que nós já vimos, inclusive, em aula, ou ofensividade, que estabelece, né, meus amiguinhos, que o direito penal só vai atuar quando houver lesão ao bem jurídico ou ameaça ao bem jurídico. Por isso que quando aparece em prova esse princípio aqui, ó, chamado de princípio da insignificância, vocês vão lembrar que ele é uma excludente de tipicidade. Nós já vimos isso, aliás, martelamos muito em aula, né? Ele é uma excludente de tipicidade. Por quê, pessoal? Porque ele exclui a tipicidade material. Não há aqui lesão nem perigo de lesão ao bem juridicamente protegido. Claro, por exemplo, o sujeito subtrai um clipes de um balcão. Tem a tipicidade formal? Tem. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Perfeito. Impecável. Até aí, tranquilinho. Não há mistério nenhum. O problema, meus amigos, tá? O grande problema é que não há o perigo de lesão ou ameaça de lesão. Então, nesses casos, para alguns, entende-se que a polícia não precisaria nem instaurar inquérito, outros entendem que ela deveria instaurar, mas o juiz, de qualquer maneira, isso não se discute, deveria sim absolver o réu exatamente pela aplicação do princípio da insignificância, porque falta tipicidade, ou seja, a tipicidade como elemento do crime, ela é necessariamente a junção, a fusão dessas duas. Então, tipicidade aqui é o quê? É a tipicidade formal mais a tipicidade material. A soma das duas vai ser o quarto elemento. Faltou um deles, não tem tipicidade, não tem fato típico, não tem crime. Tranquilo?
sem mistério, concordam comigo? Então a gente resolveu a questão aqui das espécies. Agora, eu preciso trabalhar com vocês duas teorias. E essas duas teorias eu quero trabalhar com os senhores por descargo de consciência. Se porventura, por algum motivo, vier a cair elas, direto ou indiretamente, eu sei com tranquilidade que isso foi trabalhado. E aí nós não vamos ter muito mistério, né? Vocês vão poder acertar a questão. Primeira teoria. Teoria dos elementos negativos do tipo. Teoria dos elementos negativos do tipo. Ela é uma teoria alemã, meus amigos. Veio desse cara aqui, ó. Vamos botar o nome dele aqui. Quem quiser, bote aí. Helmut von Weber. Helmut von Weber. E o que ele traz? Ele traz a novidade do chamado tipo total de injusto. Tipo total de injusto. Alguém vai me perguntar, mas professor, o que isso quer dizer? Honestamente, eu não consegui entender muito bem. Eu vou explicar. Os pressupostos das causas excludentes de ilicitude, tá? Elas compõem os tipos penais na forma dos seus elementos negativos. Como assim? Bom, primeiro, quais são as excludentes de ilicitude? O estado de necessidade, coisas que nós veremos mais para frente, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Esses quatro: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Para essa teoria aqui, pessoal, certo? O que acontece? O tipo total, esse aqui, seria a somatória do tipo penal, aqui está, tipo penal, mais a ilicitude, que a gente já viu em outra aula, que é o segundo elemento do crime. As excludentes de ilicitude, elas seriam elementos negativos do tipo. Então, por exemplo, hoje, a teoria brasileira entende que quem age por uma excludente, por exemplo, em legítima defesa, está agindo por uma excludente de ilicitude. Não é crime, mas o fato é típico. Porque tem tipicidade, não tem ilicitude. Para a teoria de von Weber, quem age em legítima defesa pratica uma conduta atípica. Ou seja, o fato também não é crime, mas a excludente é de tipicidade. E para ele, então, a ilicitude sempre é positiva. Ou seja, se o fato é típico, necessariamente ele é ilícito. Porque se ele for típico, ilícito, isso é impossível. Ele vai ser atípico. Para explicar melhor isso para vocês, vamos pegar o homicídio. Famoso crime, né? Homicídio. Vamos pegar aqui o artigo 121.
Vamos girar aqui. Ih, passei a 1000. Mas tá aqui o homicídio. Vejam que o homicídio, pessoal, ele é muito simples. Matar alguém. Esse é o tipo penal do homicídio, matar alguém. A gente sabe que a nossa teoria brasileira não é essa teoria do nosso alemão Helmut von Weber. Por quê? Porque dentro do tipo penal não está os pressupostos de exclusão da ilicitude. Para a nossa teoria ser a do tipo total do injusto, teria que estar escrito assim no artigo 121: matar alguém, salvo em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Teria que dizer assim, mas diz? Não, só diz matar alguém. Então, matando alguém, a tipicidade está obedecida. Talvez não seja crime, mas aí nós somos obrigados a ir para o universo da ilicitude com suas excludentes. Então a teoria brasileira, ela é uma teoria dos elementos do tipo, não negativos do tipo. A ilicitude tem suas excludentes e elas têm que ser analisadas lá. Certo? Mas saibam então o que é a teoria dos elementos negativos do tipo penal. É quando os pressupostos da excludentes de ilicitude compõem o tipo penal como elementos negativos. Dito isso, nós temos mais uma teoria que eu gostaria apenas de pincelar, como eu fiz essa aqui, para descargo de consciência. Vamos lá. Bem de boa. É a chamada tipicidade conglobante. Que nome bonito, né? Tipicidade conglobante, pessoal. Bom, quem foi o criador dessa obra? Agora não é um alemão, mas também é outro bom no futebol, é um argentino. Aliás, um grande argentino. Quem é do direito estudou muito ele, espero eu. Eugênio Raul Zaffaroni. Existe uma obra chamada Tratado de Direito Penal Brasileiro. Essa obra é de cabeceira para quem gosta, para quem é amante, que nem eu, por exemplo, do direito penal. E tem que estudar, tem que ler bem essa obra, porque com certeza enriquece muito o conhecimento e é uma obra extremamente prazerosa. Como eu disse, para quem gosta da ciência, né? Eugênio Raul Zaffaroni, ele entende como a tipicidade sendo conglobante. E a gente resume a tipicidade conglobante em uma palavra. Que palavra é essa? Antinormatividade. Antinormatividade. Isso quer dizer algo muito difícil? Não. Isso quer dizer algo muito tranquilo? Sim. Isso quer dizer o seguinte, que para termos tipicidade para Zaffaroni, significa que a conduta do agente
ela não deve apenas ser contrária à norma penal. Ou seja, por exemplo, ao ato de prender em flagrante, ao tipo penal que nós temos ali. Não. A conduta, ela deve ser contrária ao ordenamento jurídico como um todo. Aqui está. Tem que ser contrária ao ordenamento jurídico como um todo. Ou seja, ela tem que, na verdade, atingir todo o sistema de organização jurídica e não só o tipo penal, certo? Então, o que seria a tipicidade penal para o Zaffaroni? Vamos pôr assim, ó. Tipicidade penal. Aqui está. Para o Zaffaroni, tipicidade penal seria, meus amigos, na verdade, uma junção, certo? Uma junção da tipicidade legal aqui está. E o que seria essa tipicidade legal? A adequação do caso concreto na norma. Certo? Adequação do caso concreto na norma. Mas aqui está, mais a tipicidade conglobante, que é ferir, que é atingir o ordenamento jurídico, então, como um todo. Bom, aí eu posso dar para vocês um exemplo, né? Um exemplo clássico que exatamente vem na obra do Zaffaroni e do Pierangeli, certo? Eu só preciso fazer a troca da bateria. Só um minutinho, amigos, só um pouquinho.